Aleluia, glória a Deus. Bom dia, gente, graça e paz. Aleluia, que bom estarmos aqui essa manhã, amém? Deus é bom, me dá mais retorno, por favor. Eu sei que aí na frente tá bem, né? Tá ouvindo bem aí? Mas aqui não tá não. Se me der um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. Que bênção, pode sentar, vamos nos dedicar ao ministério da palavra por um tempo. É importante ouvirmos a palavra do Senhor, amém? Ainda preciso de um pouco mais de retorno, senão eu vou gritar muito. Obrigado, gente, Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Então, nós, como o Iveson estava falando, estamos com um tema esse mês, revisão para toda a vida, amém? Você está aqui ou já foi para casa? Olha, sabe que eu não gosto de pregar no cemitério, né? Às vezes quando morre alguém, agora ficou alto demais, está dando microfonia. Às vezes quando morre alguém a gente vai lá e faz a cerimônia, mas na igreja não tem missa de corpo presente aqui, amém? Então você é livre, quero te dar essa boa notícia, você é livre, inclusive para ficar calado, mas se você quiser cultuar mesmo de verdade, aí você precisa falar, amém? Você interagir com a palavra, receber ela de coração aberto, não está aqui como espectador, mas está aqui como alguém que está para cultuar, amém? Diga assim, já que eu vim, eu vou prestar o melhor culto da minha vida, amém? E aí de noite você presta o melhor de novo, amém? Cada oportunidade você faz melhor do que a última vez que você teve aqui, amém? Oh, glória a Deus. Então, revisão para toda a vida. E aí, dentro disso, né, semana passada o Jonathan trouxe uma palavra maravilhosa que aqueceu o nosso coração, falando sobre fé, sobre amor, sobre alegria, sobre a maneira como o verbo da vida é. Amém? Não que outras denominações não sejam, mas a gente fala daquilo que somos. Amém? Então, com muito amor, está muito alto agora, viu? Está dando microfone. É o retorno que está muito alto. É só diminuir um pouquinho. Então a palavra que veio foi uma palavra maravilhosa domingo passado. Quem esteve aqui experimentou, quem não teve, infelizmente, fica para a próxima, né? Isso é um estímulo para você não perder. E hoje pela manhã eu quero falar sobre firmeza doutrinária e práticas espirituais. Amém? Dentro de uma revisão para toda a vida, a gente vai revisar a matéria firmeza doutrinária e práticas espirituais. Amém? A gente falou sobre isso o ano passado, ao longo de um mês inteiro, né? A gente teve, não sei se você lembra, de uma matéria que a gente deu aqui ao longo de 2023, disciplinas espirituais, meios da graça, né? Tudo isso que eu vou ministrar hoje faz parte daquele ensino que você viu o ano passado, e aí é uma revisão mesmo para a gente entrar em 2023, né? Tudo que você vai ver os domingos pela manhã aqui são tópicos de alguma coisa que a gente já viu antes, amém? É por isso que é uma revisão mesmo, que vai te conduzir mesmo para uma vida de sucesso. Amém? Se você pegar isso que está sendo ministrado aqui pelas manhãs, você vai ter uma vida de sucesso. Não tem diabo do inferno que limite você. Amém? Sabe, irmãos, eu tenho olhado algumas coisas dentro da igreja. Não é na igreja que eu não conheço, não. É na igreja que eu conheço. Amém? Na igreja que eu vivo, na igreja que eu ando. Você conhece bem, você que é ovelha aqui desse pastoreio, você sabe que eu sou um pastor que não falta o culto, não é assim? Eu estou aqui sempre, né? Amém? Mas sabe que o Senhor tem falado para mim algumas coisas? Ele tem dito em momentos de oração assim, filho, comece a projetar o teu povo, comece a dizer para eles que eu vou começar a tirar você dos cultos da igreja local para levar para outros lugares. E eles precisam estar prontos para quando você não estiver lá, eles olharem para o seu lugar vazio e eles não ficarem tristes. Pegue isso. Amém? Vai chegar um tempo, eu não sei se está perto ou se está longe, mas eu sei que está chegando, onde eu vou precisar ir para outros lugares, porque tem um chamado de Deus para a minha vida nesse sentido de ensinar em outros lugares. Amém? E aí eu preciso, irmão, que você esteja pronto para quando essa hora chegar, você não ficar esmurecido, não ficar como o filho que perdeu o pai. Amém? Não ficar como o cachorro que caiu do carro da mudança. Mas você sabe o caminho que você tem. Amém? A palavra é poderosa para te sustentar. E você precisa desfrutar de experiências com Deus, irmão, que independente do pastor, do líder que está perto de você, você está firme, está em pé. Amém? Sabe que você não precisa, você pode contar com isso, comigo, com a diretoria da igreja, com os líderes, né? Esses que sempre sentam aqui à frente, que vêm aqui dirigir culto, ministrar a palavra, são as pessoas com quem você pode contar aqui na igreja. São pessoas que eu trago aqui para frente porque confio nelas. Mas sabe, irmãos, eu quero dizer para você
que você precisa desenvolver a sua vida em Deus, desenvolver a sua fé, a sua firmeza doutrinária, as suas convicções em Deus, porque nem toda hora você tem alguém perto de você. E vai chegar o dia em que alguém vai cair endemoniado perto de você e você precisa ter autoridade para expulsar demônio. Vai ter um dia que alguém vai estar doente na tua casa e você precisa ter ousadia para impor as mãos sobre o enfermo e ele ficar curado. Vai ter o dia que alguém vai ter uma dúvida que não tem ninguém que possa solucionar, não tem ninguém que possa dar a resposta, e você precisa estar pronto, como Pedro diz na sua carta: ei, esteja pronto para dar razões da fé que você diz que tem. Você tem que estar pronto, querido. Diga: eu preciso ser maduro na minha fé, nas minhas convicções. Eu preciso estar firme na doutrina e ter uma prática espiritual condizente com a palavra que eu creio. Oh, aleluia! Amém! Então é sobre isso que nós iremos ouvir essa manhã. Você vai sair daqui mais crente. Amém? Essa palavra, quando ela veio para mim a primeira vez, ainda veio na pandemia, né? Naquele tempo ali que a gente estava com tudo, a igreja fechada, né? E essa palavra ela me veio nos meus momentos de estudo. Eu estava estudando para minha edificação. Tem um livro maravilhoso que eu recomendo a sua leitura. Nós temos aqui no Verbo Shop. É um livro grande, mas se você for bem lento na leitura, você lê ele no ano todo, né? Você vai lendo cada dia um pouquinho, no final do ano você terminou. Ele tem mais de 300 páginas, mas ele é maravilhoso. É do irmão Rick Renner, Como Manter a Cabeça no Lugar Vivendo Nesse Mundo Louco. E ele vai falar mesmo sobre isso que vou ministrar aqui, né, sobre firmeza doutrinária. Você precisa estar forte, você precisa estar alimentado, você precisa estar robusto, irmão. Amém? Você precisa estar firme, né? Você não pode estar pensando nos dias de hoje, né? A gente está vivendo os últimos dias da igreja do Senhor nessa terra. Você não pode, num período como esse que nós estamos, ainda estar cocheando entre dois pensamentos, né? Não estar firme, não ter convicção de quem você é, do que você pode, do que você tem em Cristo. Amém? Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Então é nisso que você precisa estar firmado, irmão. Você não pode estar vacilando, sem saber, pai, quem eu sou, para onde eu vou, né? Aquele drama de existência. De onde eu vim, né? Para onde eu estou indo. Não, irmão, você precisa saber. Eu sou um filho de Deus, herdeiro da promessa, co-herdeiro com Cristo. Deus não amou Jesus mais do que não ama Jesus, não amou e não ama Jesus mais do que ama a mim e a você. Só um amém. Mas eu quero dizer para você, irmão, que o tanto de amor que Deus Pai tem por Jesus, Ele tem por mim e por você. O tanto de autoridade que Jesus tem, você também tem. Eu e você também temos. Aquilo que Jesus fez, a Bíblia diz em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com Ele. Eu quero dizer, essa mesma unção está sobre mim e sobre você. A mesma unção. Não é à toa que Paulo, escrevendo as epístolas, ele diz: Ele é cabeça, nós somos o seu corpo. A unção que está sobre o cabeça está sobre mim e sobre você. Amém? Quantos são corpo de Cristo aqui? Amém? Se você não é corpo de Cristo aí, ainda hoje é uma excelente oportunidade para você ser parte desse corpo, dessa família. Amém? Então, irmão, a gente precisa estar firme nisso, convicto, plenamente convicto. Não está mais tempo para a gente estar tímido. Deus não nos deu esse espírito de timidez ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A gente sair, né, de um culto como esse, sair para trabalhar, sair para estudar, sair para resolver alguma coisa, sabendo, o maior está comigo. 1 João 4,4, o maior está comigo. O maior está comigo. Eu sei que tem desafios, eu sei que tem adversidades, eu sei que tem dificuldades que eu preciso lidar todos os dias, mas sair com essa convicção, o maior está comigo. Eu e Deus somos maioria absoluta, então já deu certo. Não sei como vai ser, mas eu sei que o melhor está reservado para mim. O melhor é meu. Amém? O Iveson trouxe uma boa palavra quinta-feira passada sobre a vontade de Deus, a bondade de Deus. Irmão, a gente está firmado numa boa palavra.
Não há por que a gente estar tímido, desanimado, ou sem saber para onde estamos indo, ou estar vivendo um ano, passa ano, entra ano, outro ano, a gente só faz os votos, a gente só deseja, né, um ano bom, boas perspectivas, eu creio, mas termina o ano e a gente olha, rapaz, ficou só nos votos, ficou só no desejo. Não, irmão, precisa ser como a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Precisa ir de degrau em degrau, só prosperando, só melhorando, você contando e vendo o quanto o Senhor é bom. Amém? Não pode ser, irmão, somente argumento, não pode. O Paulo escrevendo à igreja do Senhor, ele diz, a minha pregação, o evangelho que eu transmiti a você, não consiste, ou seja, ele não está resumido, não está firmado em palavras tão somente, mas no poder de Deus. E o poder de Deus, irmão, não é discurso, o poder de Deus é algo visível. É algo que se vê, que se pega, que se toca, que alguém olha e diz, só podia ser Deus. Amém? Deixa eu te dar um exemplo. Nós temos 7 anos, vai fazer agora em fevereiro, que eu e Fernando estamos à frente dessa igreja. Essa igreja não começou com a gente. E quando a gente encontrou essa igreja em 2017, tinha não muito mais do que 20 pessoas, não é assim, irmão Geraldo? Nibel, que estavam aqui quando a gente chegou. Não tinha mais do que 20 crentes, irmão. Esse povo está aqui, talvez você esteja olhando, eita rapaz, tem pouca gente aqui na igreja. Era uma multidão naqueles dias, né? Se tivesse essa quantidade, se todo mundo que está aqui hoje fosse, né, da igreja naqueles dias, eu estava feliz demais. Porque tinha culto que estava eu, Fernanda, aí tinha Geraldo e Betânia lá na porta, e a Jo e a Micheline no louvor e mais ninguém. As cadeirinhas brancas, tudo vazio. Era assim. E teve um dia que o irmão Geraldo ligou e disse, pastor, corre aqui, que o telhado caiu. Eu costumo dizer que o cenário era tão triste que quando a gente fechava a igreja, até a luz do poste apagava, que era para não ver a tristeza da gente. Era terrível, irmão, quando a gente assumiu. O clima era pesado. A gente pregava a palavra, parecia que tinha um paredão assim, que a palavra batia e voltava. O povo parecia que não estava lá. Mas olhe para aqui, irmão, olha a sua volta. Veja o que Jesus fez. Né? Quem é daqui sabe, irmão, que hoje não tem nem um terço do tanto de crente que congrega aqui. Para a glória de Deus, já tem pessoas que são daqui, que eu olho às vezes, eu digo, eu sei que é daqui, mas não sei o nome. Então, irmão, já é como Deus disse para Abraão, né? Vou multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. Eu já vejo assim. Amém? Né? Essa semana a gente tem experimentado som novo, né? Não sei por que foi que não botaram, mas já tem um data show novo aí. Chegou. Amém? Para ficar uma imagem bem clara para você ver. Amém, irmão? Então Deus está operando maravilha aqui nesse lugar, irmão. E ó, se a gente for olhar, às vezes eu penso assim, rapaz, talento, eu já queria estar bem mais na frente. Mas quando eu olho para trás e vejo tudo que Jesus fez, eu digo, Pai, obrigado, porque já foi muita coisa. E sabe, irmãos, o patrimônio material é só consequência. O que eu vejo primeiro é aquilo que Deus tem feito nas vidas. Em 2019, por exemplo, nós tínhamos 12 pessoas fazendo a escola de ministro e todos os 12 terminaram. Não é só que tinham 12 que começaram, é que 12 começaram e terminaram, irmão. Então, irmão, para mim, tudo isso conta. Né? Pessoas que às vezes chegam aqui na igreja e chegam meio perdidos, sem saber quem é, o que tem, o que pode, como o Jonathan, que chegou em 2021, ele, a mulher, meio tímido assim, meio desanimado, meio acabrunhado, e de repente está aqui, como o Jonathan estava domingo de manhã, trouxe uma palavra que, meu Deus do céu. Você está comigo? Então, irmão, tudo isso é crescimento, e eu quero dizer para você, irmão, isso ainda é bem pouco diante daquilo que Deus pode fazer. Amém? E Ele está pronto para fazer, irmão. Da parte de Deus está tudo resolvido. E a minha e a sua parte? Vamos pegar junto? Vamos botar para crescer? Vamos avançar? Sabe, irmãos, nós temos uma responsabilidade como igreja. Deus coloca uma igreja no lugar e Ele não coloca uma igreja no lugar sem propósito. Ele tem, uma nuvem de testemunhas. Sabe que tem gente que mora nesses prédios, que sabe que tem uma igreja aqui que está só esperando ela pipocar para poder vir para cá? E ela pipoca primeiro de dentro para fora. Você já viu pipoca explodir de fora para dentro? A gente bota milho e ela, pof, não é assim?
Explode de dentro para fora. Então é quando você estiver fervoroso, é quando você estiver firme na doutrina, é quando você desfrutar de práticas espirituais, não eventualmente, mas uma vida diante da presença do Senhor, que essas pessoas vão ser atraídas. Amém? E tem transformação, irmão. Quando começa por você, isso vai alcançar muita gente. Amém? Tem muito que Deus quer fazer. Mas deixa eu entrar na palavra. 1 Timóteo capítulo 4, abre comigo lá. Eu vou começar agora, já está na metade do tempo. 1 Timóteo 4, oh aleluia, Deus é bom. Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo era um pastor jovem, discípulo de Paulo. Paulo havia iniciado uma obra e depois, com um chamado apostólico, Paulo seguiu para outros lugares e ele confiou os cuidados da igreja a Timóteo, seu filho na fé. E aí Timóteo deve ter perguntado alguma coisa a ele. Paulo está dando respostas por meio de cartas a Timóteo. E nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no primeiro versículo, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amém? Veja o que Paulo está falando aqui, é um versículo só, mas tem muita informação boa aqui. Eu não vou poder me deter em minúcias, mas vou precisar parar um pouquinho para falar com você uma coisa que é muito importante, né? Às vezes a gente considera assim, nos últimos dias vão acontecer coisas no mundo que vão indicar que Jesus está voltando, e não é que essa declaração seja de todo equivocada, né? Mas o que Paulo está falando aqui, alguns apostatarão da fé. Quem apostata é quem um dia esteve na fé. Então eu quero dizer para você que isso vai afetar a igreja. Amém? Não fica somente olhando, teve um terremoto no Japão. Também está escrito, né? Está tendo guerra em Israel. Estão se juntando Rússia e China agora. São sinais, são indicações. Mas também tem indicação da volta do Senhor dentro da igreja. Quando você olhar e ver cultos que deveriam estar cheios, lotados, e tem pouca gente, e você vai lá no feed do Instagram do irmãozinho, e ele está na praia de domingo, ele está no shopping, sinal dos últimos dias. O amor de muitos esfriaria. Tem pessoas que estão chorando, clamando pela palavra que nós temos, e tem crentes que se dizem nascidos de novo, frutos da graça, que dizem assim: não, Jesus é meu Senhor, mas eu não sou obrigado a nada. Doutrina de demônios, Paulo está dizendo aqui. Isso é doutrina de demônio. Quem diz amar o Senhor, aquele que diz que anda com o Senhor, também precisa andar como ele andou, é o que está escrito. E a Bíblia diz que Jesus tinha o costume de comparecer à sinagoga. Costume, hábito, coisa que se faz cotidianamente, não esporadicamente. Amém? Você está aqui? Amém? Então veja, obedecer a espírito enganador e a doutrina de demônio ou ensino de demônio não é coisa que vai acontecer lá no mundo não, irmão, vai acontecer dentro da igreja. Tem pessoas que pregam, e eu quero que você abra bem o seu ouvido agora, que você pegue isso. Quando você ouvir um ministro pregando um evangelho diluído, sabe o que é diluído? Vamos dizer que aqui tenha café e eu derrame água, vai virar um chafé, não é assim? Né? Quem gosta de café ralo? Eu só gosto de café bem forte, né? Ontem mesmo a gente foi numa casa e serviram um café pra gente. Aí quando a gente saiu, minha filha disse assim: pai, amanhã tu faz um café daquele pra mim, porque isso não valeu não, né? Café tem que ser preto, de preferência sem leite. Alguns tomam até sem açúcar, né? Então quem gosta de café, irmão, gosta de café forte. Eu sei que tem gente que gosta de café mais fraco, eu respeito, mas eu gosto de café bem forte. E você, irmão, não pode gostar de uma palavra diluída. Amém? Uma palavra que não te leva para perto de Deus. Qualquer palavra que disser assim: não, você não precisa ser tão intenso assim não. Você pode ter uma vida, você pode viver. Não, olha, você tem outras coisas para fazer. E vai viver dentro da igreja agora? Vai mudar para a igreja, quer levar o guarda-roupa para a igreja? Quem já ouviu isso? Né? Sabe, irmãos, eu quero ser quanto mais intenso para o Senhor, eu quero estar dentro.
Porque sabe, vai ter o dia em que eu vou encontrar com Ele. E eu não sei quanto a você, mas eu não quero ouvir: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir o meu Senhor dizendo assim: eu nunca te conheci. E eu chegar lá e dizer: mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. Sabe, irmão, que tem pessoas que pregam um evangelho diluído que expulsa demônio, que cura enfermos, mas naquele dia o Senhor vai dizer: nunca te conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Eu estou fora disso aí, não sei quanto a você, mas eu estou fora. Eu quero ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. E eu tenho convicção, irmão, no meu coração, que essa sentença não vai ser ouvida por quem está vivendo a vida de todo jeito. Vai ser ouvida por quem está fiel, por quem não negocia, não faz acordo de todo jeito para viver uma vida mais ou menos. Não, irmão, fervoroso, intenso, firme na doutrina, intenso para o Senhor, dedicado aos negócios do Senhor. Sabe, irmão, Jesus era uma criança. E a Bíblia diz que foi feito um censo em Israel, e José e Maria foram com Jesus até o lugar, porque havia um compromisso. Não é assim? Havia um compromisso. Todo mundo que era de Israel precisava ir lá e se alistar. E José e Maria foram lá e levaram Jesus junto. Bora, rapaz, você precisa ir. Ah, mas eu não quero ir não, e você tem que querer? Jesus não disse isso, né? Eu estou fazendo aqui uma contextualização. Né? Às vezes a gente quer vir para a igreja e o menino não quer vir. E menino tem que querer, irmão. Bora, rapaz, tu vai sem querer mesmo. Se eu tivesse feito o que eu queria, eu não estava aqui, irmão. Quantas vezes eu disse a meu pai e minha mãe que não queria? Vai sem querer mesmo. Quem manda na sua casa é seus meninos ou é você? Amém? Ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Não é o caminho não, viu? O caminho é dizendo assim: ó, é por ali, vá. É no caminho, é vindo com ele. Eu temo, irmão, muitas vezes por pais e mães que vêm para a igreja e não trazem seus filhos, ou às vezes mandam os filhos e não vêm. É dizendo assim: ó, o caminho é lá, vai. Mas ele mesmo não vem. E aí, qual é a autoridade que tem isso dentro de casa? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Não funciona. E eu quero dizer para você, irmão, isso que Paulo está dizendo, que alguns apostatarão da fé, eu quero te dizer, está bem pertinho. A gente está a uma geração da apostasia. Nós estamos a uma geração da apostasia. Por quê? Porque a igreja que muitas vezes deveria estar cheia, mas está enchendo shopping, está enchendo praia, está enchendo passeio, está enchendo descanso. Ah não, eu estou cansado, trabalhei a semana toda, eu preciso de um descanso. Eu também sou filho de Deus. Cuidado com teus filhos. Nós estamos a uma geração da apostasia. Se você não tiver esforço para pelo menos encaminhar eles para o Senhor, pode ser que quando eles crescerem, eles não queiram estar aqui. Amém? Se agora, enquanto eles são crianças, que você está formando o caráter dele, você não tiver a prioridade de trazer ele para a igreja, pode ser que quando você quiser que ele esteja, ele não tenha interesse em estar. Você está comigo? Amém? Então não deixa a apostasia chegar na tua casa. Cuida da tua casa. Jesus, quando ele foi levado por José e Maria, de repente eles deram falta de Jesus. Cadê Jesus? Procura, cadê esse menino? Onde ele está? E aí bateram tudo, não acharam Jesus em canto nenhum. Volta, vamos voltar para Jerusalém. De repente ele ficou lá. E aí encontram Jesus aonde? No templo. Um menino. Mas já sabia o que queria. Já sabia para que veio. Amém? Já sabia quem era, o que tinha e o que podia no Pai. E aí Maria e José com os cuidados: mas meu filho, como é que você faz um negócio desse com a gente? A gente está a ponto de arrancar os cabelos da cabeça. É de hoje que a gente lhe procura, onde era que você estava? E aí ele bem tranquilo: não sabeis que a mim me compete cuidar dos negócios do meu pai? Porque você está se envolvendo com os negócios dessa vida. O que compete a mim e a você é cuidar dos negócios do nosso pai. Amém? O que compete a mim e a você, irmão, não é estar... Paulo escrevendo à igreja, ele diz assim: soldado não deve estar envolvido nos negócios dessa vida, ele deve estar alistado.
O bom soldado, aquele que foi alistado, ele cuida das coisas do Senhor. Mas pastor, e aí eu não vou ter vida não? Vai, irmão, você tem vida, você já tem essa vida. Jesus veio não para que você fosse roubado, morto ou destruído. Ele veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Uma vida da fé é uma vida abundante. O ensino de demônios é que diz que quando você se dedica, você perde a sua vida. Mas isso é só mentira do diabo. Amém? Quanto mais você se dedica, melhor a sua vida fica. Eu quero te dizer que eu posso testemunhar sobre isso. Quanto mais eu me dedico, melhor a minha vida fica. Quanto mais eu tenho me dedicado ao Senhor, ao serviço do Senhor, melhor a minha vida tem ficado. Eu não sei se você sabe, querido, mas se eu deixar de ser pastor de uma igreja hoje, eu tenho uma boa profissão. Eu tenho uma boa profissão. Mas sabe, irmãos, eu decidi deixar a boa profissão que eu tenho formação para exercer, para servir ao corpo de Cristo, porque quanto mais eu sirvo, quanto mais o Senhor tem feito por mim. E eu não estou falando só financeiramente falando não, irmão. Financeiramente falando é um dos aspectos. Mas o melhor mesmo que o Senhor tem feito por mim, quanto mais eu me aproximo dele, é porque eu estou ficando alguém nobre, alguém elegante, alguém influente, alguém sábio, alguém temente, alguém que ama o Senhor, alguém que tem experimentado de sinais, de prodígios, de maravilha, alguém que tem a graça de contar com a comunhão dos irmãos. Amém? Coisas que lá fora não poderia conquistar, só aqui. Amém? Só servindo ao Senhor. Esse negócio está escorregando. Ó. Não sei por que ele está escorregando. É porque ele está vindo para frente da minha boca, não é para ele vir para frente. Amém? Então, quanto mais você chegar para perto do Senhor, melhor você vai ficar. Você não vai ficar. Deus não vai, irmão, tirar nada de você. Entenda isso de uma vez por todas. Deus não quer tirar nada de você. Deus só vem para acrescentar. Quem vem para roubar, matar e destruir é o outro. Ele veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Amém? Veja Hebreus 3. Abre sua Bíblia comigo lá. Hebreus capítulo 3. A partir do verso 12, o autor dos Hebreus ele diz assim: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. E aí eu queria que você prestasse atenção nesse dia. Como foi no dia da provocação. Eu vou entrar em minúcia nisso agora. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? O tema de hoje é firmeza doutrinária sob práticas espirituais. Quanto mais você praticar uma vida devotada ao Senhor, mais firme na doutrina você vai ficar. Amém? E o que é que está acontecendo aqui? O contrário disso. Incredulidade. O que é incredulidade? Às vezes as pessoas dizem assim, é falta de fé. E é mesmo. Mas como é que fé vem? Por ouvir o quê? A série da Netflix. Por ouvir a novela. O BBB. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém? Palavra, irmão. Bota prioridade nisso. Quanto mais na palavra você tiver, mais firme na doutrina você vai estar.
E aí às vezes a gente pensa, não, isso aí é conversa de pastor, mas você lê Bíblia, não lê Bíblia? Você sabe a história do povo do Egito, que saiu do Egito, de Israel. Veja, é sobre isso que o autor aos Hebreus está falando. Ei, teve um dia que eles provocaram o Senhor. Você já pensou isso, que alguém provocou Deus? É o que está escrito, nós acabamos de ler, né? Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Então é o que eu estou dizendo para você, o que o autor dos Hebreus disse. Hoje você está ouvindo uma boa palavra, a vontade de Deus para a sua vida. Não endureça o seu coração. Não feche o coração para essa palavra. Abra o seu coração e decida hoje viver uma vida firme na doutrina através de práticas espirituais. Por quê? Porque diferente disso você vai cair em incredulidade. É consequência natural. Quem ouve a palavra fica firme na fé e tem resultados da sua fé. Quem não anda firme na palavra vai dar ouvidos à incredulidade, vai receber a paga ou a recompensa da sua incredulidade. O que acontece? O povo saiu do Egito. Deus tirou por mão forte o povo do Egito, como você sabe muito bem. E aí no deserto eles começam a reclamar: Moisés, cadê água? Estou com sede, meu amigo. Foi para isso que você tirou a gente do Egito, para a gente morrer de sede nesse deserto? Aí Moisés clama a Deus: Senhor, eles estão reclamando de água, foi o Senhor quem tirou eles de lá. Eu só sou o mordomo, eu só sou o gerente, eu só sou o condutor, mas é o Senhor quem é o Deus desse povo. Resolve, por favor, essa parada, porque eu já estou que não aguento esse povo reclamando. E aí Deus diz: pega o cajado, Moisés, vai até a rocha e fere a rocha. E aquela atitude de murmuração, de reclamação, né, isso está lá em Números. Abre comigo em Salmos 97. Aleluia. Salmo 97. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. De amanhecer em amanhecer Ele é bom. O seu nome é poderoso na terra. Não há quem possa ser comparado ao Senhor. O seu nome tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! O Senhor é bom. Oh, aleluia! Salmo 95. Aleluia! Verso 7. Diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém? Veja aqui que o salmista, ele está mencionando aquilo que Hebreus 3, né, que nós acabamos de ler, fala. Números 14, 26 a 35 também fala sobre isso. E em Êxodo, acho que é 12, também está falando desse mesmo evento. Para você saber que a palavra é Êxodo 17. Também fala desse mesmo evento, desse momento em que o povo começou a reclamar a Moisés por água, ele vai lá, fere a rocha e sai água de lá. E naquele dia a Bíblia diz que o povo provocou a ira de Deus. O povo tentou a Deus, o povo provocou a Deus. Sabe, irmão, incredulidade deixa Deus injuriado. E sabe o que é incredulidade? É quando Deus diz assim: vou te dar a terra que mana leite e mel. E você diz: o povo de lá é gigante. A terra vai se abrir e vai engolir a gente. Às vezes Deus está dizendo, irmão, às vezes a gente olha para o povo do Egito e diz: eita, povinho ruim, né? Povo ruim de tanger. Mas às vezes é assim que a gente se comporta, irmão, hoje, 2024, com a palavra revelada.
Deus está dizendo, lá na cruz do Calvário eu levei sobre Jesus as tuas dores, o castigo que trouxe a paz a você estava sobre ele, pelas suas pisaduras você foi no passado sarado. Aí você diz, eu tenho diabetes, provocando Deus a ira. Eita, eu tenho uma dor de cabeça, uma enxaqueca que não passa, provocando a ira de Deus. Incredulidade. Deus já disse, já te curei. Era para você dizer assim, o sintoma existe, mas por suas pisaduras eu fui sarado. Eu fui sarado, eu me aproprio pela fé dos benefícios da salvação. A fé fala, irmão, fé tem uma voz. Nem fale incredulidade, nem deixe incredulidade ser falada perto de você, nem sobre você. Dia desse eu fui no oftalmologista, e aí ela pegou meus exames e disse assim, quantos anos? Aí eu disse 43. Ela disse, já era para estar usando óculos para perto. É uma raridade, eu digo, é milagre. É Deus purinho na minha vida. Lê sem óculos, leio todo dia de manhã, eu leio minha Bíblia, sem óculos. Ah, mas daqui a pouco vai começar. Aí o caladinho vai estar repreendido, em nome de Jesus. Vai para lá, se a senhora quiser, para a senhora pegue. Mas para mim não, eu vou continuar lendo muito bem, obrigado. Vai ser até melhor, cada dia melhor, vai chegar o dia que nem óculos eu vou usar, nem para longe, nem para perto, nem é coisa nenhuma. Amém? Então, irmão, pega a palavra para viver, não pega a palavra como se ela fosse uma filosofia. Funciona na vida dos outros, mas na minha não, irmão, é para viver. Você é fortalecido na prática da palavra. Quanto mais você exercita essa palavra, mais forte, mais convicto você fica dela. Amém? Firmeza doutrinária por meio de práticas espirituais. Colossenses capítulo 1. Eu já estou terminando, eu só tenho 5 minutinhos. Colossenses 1, 21 a 23. Está escrito assim: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Elisei, continua firme, continua com essa mesma perspectiva, não deixa que mundanismo, que novidade, que vento de doutrina te tire do lugar onde eu te deixei. Amém? Cuidado, fica atento, fica firme, é o que Paulo está dizendo aqui. Ei, permanece nas coisas que eu ensinei para você. Amém? Não deixa que nada tire você desse lugar. Outra vez, eu queria voltar para o texto do início de 1 Timóteo 4, se você puder, volta para lá. 1 Timóteo 4, porque agora eu já vou terminar mesmo, de fato, e aí eu vou ler um pouco mais daquilo que iniciamos no versículo 1, e é importantíssimo que você possa acompanhar a leitura dessa passagem de 1 Timóteo 4, do 1 ao 10, que eu vou ler agora, com seus ouvidos bem atentos, para que você possa perceber aquilo que o diabo tem feito nesses últimos dias. Você vai ler esse texto não foi escrito hoje, não foi escrito ontem, não foi escrito mês passado, ele foi escrito há mais de 2000 anos. E você vai ver que hoje está acontecendo isso. Amém? Isso aqui é um texto profético. Está escrito assim, 1 Timóteo 4, a partir do verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, deixarão de lado a fé, falarão sobre fé, mas viverão outra coisa. Alguém já tem visto isso? Por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios, a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Veja, cauterizar, quando alguém tem uma fratura. Fernando esses dias teve uma fratura, e aí foi feito um segundo exame para ver se já havia a consolidação do osso, ou seja, se já tinha cauterizado, para que ela possa voltar a andar bem. Cauterizar é quando alguma coisa fica tão firme que não pode ser quebrada.
E às vezes tem pessoas que já estão com a mente cauterizada por doutrinas de demônios. Concebe o errado como certo e o certo como errado. Você já ouviu isso? Tem gente, irmão, aí que é crente, viu? Não estou falando de pessoa do mundo, não. Estou falando de crente. Crente. Que ele contende com as pessoas por coisas que a gente sabe da palavra e a gente diz assim, não, rapaz, funciona dessa maneira. Mas ele entende diferente e ele briga com qualquer um. Mente cauterizada por mundanismo. Amém? Você deve estar lembrando de algum exemplo aí. Amém? Que tem cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Quantos já ouviu alguém dizer assim, não, São João não coma milho não, porque é idolatria. Ô, irmão, todo o alimento está escrito aqui, Deus deu para que a gente coma. Agora me diga se em dezembro tem milho. Só tem milho no meio do ano. Conheço, dentemente é a festa junina. Aí você não vai comer milho porque é adoração a São João. Não, irmão, você não é crente? Então você não está adorando a São João. Você come o milho, você diz, pai, obrigado pelo milho, pela canjica, pelo cuscuz, por tudo do milho lá. A tua palavra diz que tudo que o Senhor dá é bom e deve ser recebido com ação de graças. É assim que eu recebo. Santifico a ti pela oração e pela palavra em nome de Jesus e bota para dentro. E a oração da fome salvará o faminto. Amém? Ah, não pode comer panetone no Natal não, porque Natal é festa pagã. É leseira, irmão, isso é leseira. Se você não gostar de panetone, não coma. Mas dê para mim que eu como. Né? Chocotone. Pode mandar para mim que eu traço tudo. Amém? Eu sou igual Jesus. O que vem a mim de maneira alguma eu lanço fora. Tem gente que cria, irmão, doutrina em cima de coisa besta. Amém? Come, irmão, bota para dentro. A não ser que você tenha um propósito de jejum, aí é outra coisa. Não, eu vou jejuar. Eu vou consagrar a Deus esse alimento aqui. Eu estou doido de vontade de comer isso aqui. Mas porque eu quero me devotar ao Senhor, eu não vou comer. Maravilha, está aprovado. Mas porque estão dizendo que é pecado comer aquilo? Não, irmão. Pelo amor de Deus, coma aí. Amém? Coma aí. Com ação de graças. Rendendo graças ao Senhor. Nada é recusável, ele segue dizendo. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Lembra do que eu falei do evangelho diluído? Pessoas que dizem, não precisa ser tão radical assim não, rapaz, de ir para a igreja de manhã e de noite. Para quê? Se já foi de manhã, não precisa de noite. Para que ir para a igreja terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite? Não, rapaz, basta uma vez na semana. Exercita-te na piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso. Quem vai para a academia aqui? Quem faz academia? Dos que fazem academia, você vai uma vez só na semana, resolve? Por favor, me ajudem aí. Vocês vão 2 vezes por semana? 3, 4, 5. No mínimo 5, né? Para fazer efeito. E aí o povo pensa que fazendo culto 1 vez por semana tá bom. É o que pastor Bud dizia assim: você dá 3 boas refeições ao seu corpo físico e um lanche frio ao espírito e quer colher resultado espiritual? O menino estava cantando aqui, sobrenatural, isso às vezes fica só na canção. A gente pouco desfruta do sobrenatural, justamente por isso. Por causa do evangelho diluído. Precisa não, basta uma vezinha na semana. Doutrina de demônio, querido, fica ligado com isso. O diabo é astuto, ele não vai aparecer na sua frente com o rabinho mexendo e o garfo de 3 dentes e o chifre não, viu? Ele vem bem barbeadozinho dizendo, precisa não, o evangelho da graça.
A graça é irresistível. Doutrina de demônio. Amém? Quando estiver perto de você, ó, vaza, se é na televisão, se é no YouTube, se é onde for, desliga esse negócio. É melhor ouvir uma pregação dura do que ouvir um passamão desse, um seda, né? As palavrinhas de seda que agrada o ego, deixa a gente leve. Não, eu quero ouvir uma palavra que me deixe leve. Não, irmão, é melhor ouvir um pancada, que diga, te ajeita, rapaz, te converte. Esse está querendo o teu bem. Amém? Aquele que fica, não, evangelho da graça, é pela graça que você foi salvo, você não precisa fazer nada mais não. Ele só leu um pedaço do versículo. Se ele leu o outro versículo que vem depois, está em Efésios 2, 9 e 10. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas no outro versículo ele diz assim, mas foste salvo para as boas obras. Amém? No outro versículo ele diz assim, ei, você não é salvo porque você merece, você é salvo porque Deus é bom. Agora, uma vez que você é salvo, faça por merecer. É o que ele está dizendo, irmão. Você não vai ser salvo por mérito, mas uma vez que você foi salvo, tome jeito de crente e ande na prática de uma fé equilibrada, moderada, modesta, íntegra, intensa, fervorosa. Ah não, irmão, essa coisa de ser crente. Ah não, esse é crente, mas eu vou na igreja uma vez no mês. Isso é crente nada, irmão, isso é religioso. Religioso, ele só mudou de círculo, de amizades. Mas não nasceu de novo. Amém? Intenso para o Senhor, completo, inteiro. Amém? Oh, glória a Jesus. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Está vendo aí? Paulo não ficava de boa. Ele se esforçava, ele labutava de uma maneira extraordinária, de sobremodo. Além daquilo que as pessoas julgam ser normal. Ele se esforçava e labutava sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Amém? O grupo de música pode vir. Especialmente dos fiéis. Então há recompensa. Lembra do que a irmã Rossana pregou no último domingo do ano? Recompensa. Né? Recompensa. Deus vai galardoar, recompensar aquele que for fiel, irmão. O infiel vai colher da sua infidelidade, mas o fiel vai colher da fidelidade. Amém? 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se não é vão, ele tem o quê? Recompensa. Hebreus, o autor dos Hebreus, ele diz, acho que é no capítulo 6, não lembro o versículo, mas ele diz assim, Deus não é injusto, acho que é 6:10, para se esquecer do trabalho das vossas mãos. Quando ele não é injusto, é porque ele vai se lembrar e vai recompensar. Hebreus 11:6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e se torna galardoador daquele que o busca. Recompensador, Ele vai devolver como paga, né, o seu trabalho, irmão. Então quanto mais você fizer para o Senhor, melhor você fica. Amém? Você não vai ser diminuído, você não vai ser prejudicado, você vai prosperar. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 17, ele diz assim, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Amém? Então, cuidado, blinde os seus ouvidos para esses insubordinados que dizem que não precisa ser intenso, para que você não venha cair da sua firmeza. Amém? Diga assim, eu estou firme com o Senhor. Eu e o Senhor somos maioria absoluta. Perdeu, diabo.
Amém. Oh, glória a Deus. Pai amado, eu quero te agradecer por essa boa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa manhã. Eu creio, Pai, que essa palavra ela não voltará para o Senhor vazia, mas ela frutificará a 30, a 60 e a 100 por um, conforme a fé com que cada um de nós tem recebido, acolhido essa palavra no nosso coração. Eu oro, Pai, pelos meus irmãos e declaro sobre eles, Pai, olhos do coração iluminados, a fim de que eles saibam a esperança para a qual o Senhor os chamou, as riquezas da gloriosa herança dos santos no reino da luz e a incomparável grandeza do seu poder para com eles que creem, conforme a atuação da sua poderosa força. Eu oro, Pai, para que essa palavra possa ecoar nos nossos ouvidos ao longo desses dias. Como lemos, Pai, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor nessa terra. E eu creio, Pai, por isso eu declaro, nós iremos viver um tempo de muita abundância, um tempo de muito proveito da nossa fé, onde iremos contar os feitos extraordinários do Senhor na nossa vida. Eu oro por isso, Pai, eu abençoo esse povo que aqui está nessa manhã. Eles não serão confundidos, eles não serão confundidos, não serão prejudicados, não serão danificados, não serão ameaçados de nenhuma maneira, porque o Senhor tem estado com eles. Eles escolheram a melhor parte nesta manhã, e isso não lhes será tirado. Eu oro assim, Pai, te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus.